agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social começa agora, né? Aqui, eu queria fazer uma grande homenagem, não sei se já está no ponto. Já está no ponto aí, Matheus, de Nossa Senhora Aparecida, o hino? Eu queria fazer uma grande homenagem porque segunda-feira, ontem, foi dia de Nossa Senhora Aparecida, a minha mãe querida. E eu acho que no Brasil, a mãe, inclusive, da nação brasileira. A gente respeita você, que tem a sua religião, mas a gente há de convir que quando a gente tem uma mãe querida, a gente deve agradá-la. Você está no ponto aí, Matheus? Você é Nossa Senhora Aparecida. Hino de Nossa Senhora da Aparecida. Enquanto isso, a gente vai levando aqui. Quero agradecer também a você que nos assiste pelo www.jovtv.com.br, a você que nos assiste pelo nosso blog, daqui a pouco eu vou falar com ele. Muito obrigado por a força de você estar nos dando, acessando o nosso blog fora do Brasil. A você que nos assiste pelo canal 8, toda Cabo Frio, e canal 9, a Grande Jardim Esperança. Você que é a razão do nosso programa, né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço para todo mundo da pizzaria Toscana. Queria mostrar para vocês aqui, tá? Quando a gente vê esse folder, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes à noite, está passando a reprise do programa, a gente olha esse folder, dá uma vontade de comer uma pizza que eu vou te contar. E aí, se te dá vontade de comer a pizza, você, olha só que pizza bonita, né? Se dá vontade de comer a pizza, esta que é a portuguesa, ou muitas outras, você ligue para o Disque Pizza 2644-3796. Disque Pizza da Pizzaria Toscana. Pizzaria Toscana fica aqui no Braga, logo após a pousada Vento Leste, tá? E também, se você quiser, tem outros sabores, aí lá você dá uma ligadinha, conversa com as pessoas lá, e olha, você recebe essa pizza quentinha e saborosíssima. 2644-3793. Também queria mandar um abraço a todos da Pastoral da Sobriedade, tá? A você que precisa e quer ajuda, né? Para sair da vida ingrata, que é essa vida das drogas. Você tem que tomar uma decisão, meu irmão. Se você quer sair, tem que tomar uma decisão. E se você é pai, mãe, amigo de uma pessoa que faz uso de droga, dá uma procurada lá com a gente também, vai lá conversar com a gente, participa das nossas reuniões. Você não sabe o que fazer. Olha, uma pessoa, para admitir que na sua família tem alguém que usa droga, leva apenas 6 anos. Você vai esperar esses 6 anos para destruir a sua família, que a gente não sabe o que faz, ou quer lá nos procurar? Pastoral da Sobriedade, todas as segundas-feiras, de 19 às 21 horas na Casa de Maria. A Casa de Maria fica ali ao lado da Magnalto. Nós já estamos nos preparando para uma mudança, mas assim que tiver essa mudança, a gente fala a você. Mas se tiver, você procura a gente lá no escritório da igreja, ao lado da igreja Nossa Senhora da Assunção. Dá uma chegadinha lá, pega todas as informações, tá? Por falar igreja, queria pedir a vocês, que são agentes da Pastoral da Sobriedade, logo mais nós temos reunião com o nosso pároco, Padre Valdir, tá? Dá uma chegadinha logo mais lá, e a gente está tendo reuniões importantíssimas. Se Deus quiser, Padre Valdir está querendo dar uma alavancada na Pastoral da Sobriedade, que precisa e precisa muito. Vai dar uma melhorada muito grande, se Deus quiser. Também quero aproveitar, mandar um abraço lá para o Padre Valdir, Padre Ricardo, a todos da missa que participam da missa de 8h30 de domingo, né? Um abraço para Marina, minha companheira de banco, Dona Luísa, sua mãe. Já falei várias vezes, Marina, não vou falar seu nome, mas aí acabo sempre falando. Mas falo por causa de Dona Luísa, não é por você não, tá? E a todos que me encontram na igreja, parabenizando pelo programa. Olha, se você
quer fazer uma viagem maravilhosa, sexta, sábado e domingo, a Canção Nova, procura a gente lá na Pastoral da Sobriedade, ainda há vaga. Olha, sexta, sábado e domingo com pousada, café da manhã e ônibus por apenas 200. Não posso falar preço, desculpa. Eu mesmo já estou me entregando. Por uma bacatela, tá? Não paga nem a passagem de ida, tá? Dá uma chegadinha lá, com certeza você vai gostar. Nós vamos à Canção Nova dia 25, 26 e 27, tá? Vai ter palestra com o professor Augusto Cury, que é fantástico. Daqui a pouco nós vamos tocar sobre esse assunto aqui. Você vai ver só, é fantástico. Beijos especiais, mãe. Dona Rita, um beijo, te amo, tá? Que Deus abençoe a senhora, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, sobrinhas, filhos, neta, Larissa, um beijão do vovô. Pediu presente, né? Vovô ainda não levou, mas vai levar para você, tá? Um beijão muito especial para você. Seu Hélio, Dona Delmira, Glaucilene, Dona Nilza, minha querida sogra, Rô, minha mulher querida, um beijão para você, tá? Falando sobre as prof está jogando o Sub-20, está disputando o Sub-20, já teve algumas vitórias, teve uma derrota, 3 vitórias e 1 empate, tá? Mas continua trabalhando lá em Caxias. O que eu vou fazer? Não tem oportunidade de treinar aqui, não tem espaço aqui, se faz o social em outras cidades. Falar de São Pedro, mandar um abraço muito especial ao meu grande amigo Cláudio Chumbinho, ao vice-prefeito Ed Rosa, ao secretário Edmilson e o meu secretário Evaldo Bittencourt, os dois irmãos de Bittencourt, as poderosas da Secretaria de Cultura, Evana, Gabi e Cláudia, aos meus sinceros amigos da Secretaria de Esporte, um abraço muito especial para vocês. Tá? O São Pedro venceu no Sub-20, venceu de 3-2. Tá? Também nós tivemos, sexta-feira, o final do campeonato Festa de Verão, que é a 2ª divisão de praia de São Pedro da Aldeia. Olha, tem tanto clube que provavelmente acredito que já dá para fazer uma 3ª divisão. Vamos ver qual vai ser a situação lá, o que o prefeito vai determinar para a gente. Nós tivemos a final do Festa Inverno, que Unidos do Boqueirão venceu de 4-3 o União de São João, né? Os dois, Unidos do Boqueirão foi campeão e União São João foi vice-campeão. Os dois estão classificados para disputar a 1ª divisão, que é o Festa Verão 2014. Nós tivemos também, dá uma mostrada para a gente aí no Open de Frescobol. Tivemos umas fotos aí, recebendo inclusive esse maravilhoso. Confesso a vocês que eu nunca tinha visto um evento de Open. Este foi o primeiro Open. Aí tá aí o campeão brasileiro e a Silvia e o Newton. São os campeões brasileiros de dupla mista. Aí são os dois campeões em dupla. Que coisa, que jogo fantástico. Inclusive, poxa, teve para mais de 200 jogos. Aí o pessoal do Submercado Só Oferta recebendo o troféu de agradecimento, e tem esse troféu aí, eu recebendo o troféu para entregar ao prefeito Cláudio Chubinho. Um beijo muito especial a todos vocês. Olha, festa maravilhosa. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto um campeonato de frescobol e fiquei apaixonado. Tá? Olha, veio gente, Copacabana em peso estava aqui, os jogadores de frescobol de Copacabana estavam aqui, pessoal da Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, enfim, tem um garoto de São Pedro da Aldeia, meu Deus do céu, esqueci agora o nome dele, me perdoa. Que frescobol o garoto joga, já é profissional. Inclusive ele operou o coração, esqueci o nome dele, cara. Mas não importa, na próxima vez a gente fala. Tá? Também quero dizer para vocês que vai começar o Campeonato Amador de São Pedro da Aldeia, Campeonato Amador que terá 8 clubes, que serão eles: o São Pedro, Olaria, Grêmio da Cancela, União São João, Oriente, Vila Naval, Cisne Branco, Porto Real. Também, você vê, olha, como que Chumbinho está preparando, está fazendo pela cidade de São Pedro da Aldeia. Está tendo o GESPA,
o GERP, Jogos Estudantis de São Pedro da Aldeia. Já temos aí quase um mês de competição, quase que diariamente. Que maravilha! Tá? Parabenizar mais uma vez o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Evaldo Bittencourt. O encontro está aí, agora vamos mostrar aí. Cadê mostra aí o folder do encontro de mostra de moto, que será realizado nessa próxima sexta-feira, se eu não me engano, não lembro, mostra aí, tá no ponto não? Encontro de motos, é logo depois das fotos. Esse encontro de motos vai acontecer esse final de semana em São Pedro da Aldeia, ali no centro de São Pedro da Aldeia, no Largo da Igreja, sexta, sábado e domingo, tá? Para ter um encontro de moto. Olha, tem cada banda maravilhosa. Se você gosta de rock, encontro de moto geralmente é rock. Por sinal, você também é um dos motoqueiros, motociclistas. Motociclista, é verdade. Motoqueiro tem outra qualidade, né? É verdade aí, olha que coisa linda. 9º Encontro Nacional de Motociclistas em São Pedro da Aldeia, tá? Que Deus abençoe a todos, que tenham um grande evento. A gente fica feliz da vida. Bonita essa imagem, né? Aquela imagem lá no fundo, o sol no fundo. Também quero dizer para você, vamos dar uma melhorada aí, vamos ver se a gente consegue acessar lá em cima o nosso blog. Vamos ver se a gente consegue. Se não tiver, eu tenho aqui na mão aqui. Se sair lá em cima, melhor ainda. Aí nós temos os acessos da Agora. Agora que está ao vivo no nosso programa, nós temos ali Brasil, 53 acessos, Estados Unidos, 37, Alemanha, 5, Portugal, 3, Ucrânia, 1, aliás, Ucrânia, 3, China, 2, Belarus, 1, Indonésia, 1, Coreia do Sul, 1 e Líbano, 1. Durante a semana nós tivemos os acessos, joga aí pra gente, os acessos da semana aconteceu, olha só, que coisa linda. Aí, Brasil, não estou lendo lá, que se eu não me engano é 251. 251, aqui está 250. Estados Unidos eu tenho aqui 116, aí já está 117. Alemanha, 28, Ucrânia, 10, China, 8, Belarus, 6, Espanha, 6, Reino Unido, 5 e Portugal, 4. Está batendo mais ou menos todo dia, cabeça baixa, me perdoe se porventura passou 1 ou 2 a mais aí, porque a gente sabe como é que é. Olha, eu quero primeiro, antes de conversar com o nosso entrevistado de hoje, eu quero... Conseguiu encontrar? Está no ponto? Então, faz favor, vamos fazer uma grande homenagem à nossa grande mãe. Você me perdoa, Rui, eu tenho certeza que um presente para a gente em casa. Nossa, aí é uma homenagem à minha mãe querida, Nossa Senhora da Aparecida. Roda aí. Olha que coisa linda, que imagem maravilhosa. Obrigado aí. Lindas imagens, inclusive não mostramos só a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mostramos também a Catedral Nossa Senhora Aparecida, que é uma das maiores do mundo. Quantas milhares de pessoas apareceram
na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Que Deus abençoe a todos e a nós também. Olha, você hoje deve estar interessado. O que nós vamos falar, o que esse maluco trouxe pra gente hoje? Se você tem dúvida, não sai daí agora, que nós vamos falar, sabe de quê? Vamos falar de sexologia e vamos falar de psicologia, tá? Eu tenho a honra, o prazer muito grande de retornar ao nosso programa, o meu grande amigo, Dr. Rui Pinheiro. Prazer muito grande, Rui. Que prazer. Falei para você que você vinha aqui para falar sobre sexologia e psicologia, né? Sexualidade. Tudo bom, Zé? Tudo bem. É um prazer estar com você. Prazer é meu. Estar com os seus telespectadores, né? E eu estou aqui à disposição, né? A qualquer pergunta que você tenha e qualquer ouvinte também que queira mandar alguma pergunta, a gente está à disposição, com todo o prazer. Eu queria também aproveitar, Rui, hoje é dia do professor, não deixar de prestar a nossa homenagem a todos os professores que hoje nós teríamos que fazer um programa com os professores, mas hoje é feriado, não consegui, os professores estão viajando e hoje nós não conseguimos e trouxemos não é professor, mas já foi coordenador, né? Já foi coordenador de cursos, né? Eu me sentia muito honrado quando era chamado de professor, porque eu fui coordenador do curso de petróleo e gás na Estácio, porque além de psicólogo, a minha formação anterior, eu sou engenheiro químico. Eu trabalhei na Petrobras por muito tempo, por 22 anos, e eu iniciei a coordenação do curso de petróleo e gás, de gestão de petróleo e gás na Estácio. E eu me sentia muito honrado quando era chamado de professor, entende? Porque é uma carreira, é uma profissão, eu acho assim... Para mim é a profissão das profissões. É um sacramento, é uma divindade, porque todas essas pessoas importantes na vida hoje passaram por algum professor. Pelos professores. Então, o professor é o formador dessa grande capacidade. Os grandes cientistas, né, passaram por professores. Então, a profissão de professor, infelizmente, não é, vamos dizer, valorizada, né? Mas, para mim, o professor é uma das carreiras. Até quando você falou aí em Augusto Cury, ele tem um livro, Pais Brilhantes, Professores Brilhantes. Eu sou um leitor de Augusto Cury e ele faz uma homenagem, neste livro ele faz uma homenagem ao professor, uma coisa linda. Uhum. E o professor está de parabéns, todos estão de parabéns, todos os professores, que é importante na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Eu queria também mandar um abraço especial para todos os professores, aqueles que foram meus professores, alguns ainda em vida, ainda existem em vida, como o professor Juarez, que a gente encontra sempre na igreja, lá na missa das 8h30. Saudando o professor Juarez, eu quero saudar todos os professores de Cabo Frio, a todos vocês que são professores que estão nos assistindo. Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora Aparecida derrame sua bênção sobre vocês, tá bom? Ô Rui, você já esteve aqui no nosso programa. Eu já fiz a pergunta para você, mas nós não vamos fazer as mesmas perguntas. Mas a primeira, porque as pessoas que assistiu você daquela vez, não são, provavelmente tem sempre alguém que não assistiu, que não lembra de você, que já faz tempo, né? Então eu queria, para iniciar, antes da gente falar de sexologia e de psicologia, eu quero saber de você, quem é Rui Pinheiro? Rui Pinheiro, eu sou de São Pedro da Aldeia, família tradicional de São Pedro. Cidade que me adotou? E eu tenho a formação, sou engenheiro químico, trabalhei na Petrobras muito tempo. Quando me aposentei, eu fui fazer uma profissão, fui cursar uma coisa que eu gostava muito. Então eu fiz psicologia, depois eu fiz mestrado, pós-graduação em sexualidade humana e mestrado em sexologia clínica. Então eu sou sexólogo, eu tenho pós-graduação e mestrado na área de sexualidade humana. E hoje a gente vai falar sobre profissão, sexologia, sexólogo
e psicólogo é uma profissão. E como o nosso entrevistado de hoje tem as duas funções, isso é maravilhoso, que a gente dá uma cajadada e mata duas, ou uma cobra, né? Dá uma cajadada e mata uma cobra só, né? Veja só, me diz uma coisa, você é psicólogo e sexólogo. O que vem a ser um psicólogo? Ele trabalha com o quê? Qual é a função? O psicólogo, às vezes muita gente tem uma ideia errada, né? Que diz que psicólogo é coisa de maluco. Não é bem isso. O psicólogo trabalha com comportamento, né? Quando você, no seu comportamento, tem algo que lhe incomoda e você não sabe bem essa questão de que é, então o psicólogo trabalha com o comportamento. É no ajuste do comportamento e que aí a pessoa se sente bem. Então, a pessoa, quando procura um psicólogo, é que ele está desajustado né? No seu comportamento. Então, o psicólogo, eu costumo dizer, o psicólogo não cura ninguém. Quem cura é o médico. O psicólogo, ele vai lhe mostrando o caminho para você trilhar e que mais agrada a você, que mais satisfaz a você e que vai tirar aquele trauma da sua vida que lhe incomoda. Então, ele vai amenizar o seu procedimento, o seu modo de ver. Então, o psicólogo trabalha com comportamento. O psicólogo ele tem uma postura completamente diferente dos demais, porque o psicólogo ouve muito, né? Você tem que ouvir muito o seu cliente para você descobrir e determinar o que deve ser feito, não é isso? Existe o psicólogo e o psicanalista são trabalhos semelhantes. O psicólogo faz a formação em psicologia e depois ele pode se especializar em psicanálise, que é basicamente toda a teoria do Freud. Então, a psicanálise usa a teoria do Freud. E a psicologia usa várias outras teorias também. Então, o trabalho é justamente esse. Ao ouvir, ele vai sintonizando ao seu paciente, né? Quais são as questões que estão lhe incomodando e o paciente vai, então, como a psicanálise diz, vai tendo o insight, vai surgindo nele a percepção das coisas que o incomodam, que muitas vezes ele não sabe bem a procedência disso. Então, é esse descobrimento, é esse descortinar das questões que envolve e que incomoda muitas vezes ao paciente, ele vai conduzindo essa descoberta. É o que Augusto Cury fala muito, o conhecimento do eu que nós temos, das janelas que nós temos do subconsciente e consciente? Isso. Augusto Cury, ele é psicanalista e ele é terapeuta, né? Ele trabalha muito com essas questões. Eu gosto muito de Augusto Cury, eu sou leitor dele, eu tenho vários livros. Quem gosta de uma leitura interessante, eu não estou aqui fazendo a propaganda dele, mas realmente... Realmente, quem lê Augusto Cury tem uma melhora sensível, inclusive de comportamento, hein? Descobre, se autodescobre. Isso, porque todo o discorrer dele é voltado para o amor, para a compreensão, para o autoconhecimento, que justamente é o caminho que a psicologia faz, tá? Para que os sintomas que incomodam o seu paciente sejam descobertos. E ele, em uma linguagem muito interessante, né? Porque ele fala de forma bastante clara, ele não tem todo aquele jargão de psicologia que muitas vezes é um pouco confuso. É uma leitura muito interessante e Augusto Cury tem alguns ensinamentos dele que eu me recordo, né? Que ele diz que devemos ter amor à vida, devemos ter um caso de paixão com a existência. Olha que coisa maravilhosa, a pessoa gostar da sua vida. Então, é bastante motivante a leitura do Augusto Cury. Ele fala muito também sobre o conhecimento do eu,
do eu que nós temos, das janelas do subconsciente, que são janelas que se fecham, você durante anos e anos, chega na idade de 50, 60 anos, você tem algumas janelas que elas vão abrindo, que você umas abrem e outras se fecham, que são as lembranças. Isso, né? isso. Ele fala muito desse o eu. Ele defende muito o conhecimento do eu, que você conhecendo o eu, você tem a condição de conhecer muito melhor a outra pessoa. É interessante que o Augusto Cury ele fala de uma forma que é um pouco contrário do que o Carl Roger, que é um psicólogo muito famoso americano, que fala que o Carl Roger ele diz que a cada momento nós usamos uma máscara. Porque para cada ambiente você desenvolve um tipo de personalidade, um tipo de comportamento, e isso são as máscaras. E o que o Augusto Cury diz que é que essas janelas elas vão se abrindo e você se percebe aquelas máscaras que você usava, entende? Então é interessante essa leitura, essa coisa. Da leitura do Augusto Cury, da leitura do Carl Roger, que são coisas semelhantes, ditas de uma outra forma. É verdade. Agora, veja só, eu queria também saber uma coisa que provavelmente, praticamente eu sei que existe. Agora, existe diferença entre a psicologia e a sexologia? Daí a gente vai dar sequência no nosso diálogo. Eu, por exemplo, eu tenho a formação em psicologia, eu sou psicólogo e após a formação eu optei por uma especialização, que aí a pessoa pode optar pela Gestalt, pela psicanálise, por psicólogo humanista. Eu optei pela área de sexualidade, que é uma área que mobiliza muito a gente, né? Mobiliza muitas pessoas e principalmente é uma área que dá muito transtorno às pessoas. As pessoas, às vezes, carregam uma cruz pesada em função da sexualidade mal resolvida e que é uma área que eu gosto muito, que eu me interessei muito, então eu fiz a especialização. Então, a sexualidade, o sexólogo é uma extensão da psicologia, assim como o médico ele vai ser cardiologista, vai ser otorrino, etc. Então, a sexualidade é uma extensão também da psicologia, uma especialização. Doutor Rui, nós estamos conversando com o doutor Rui Pinheiro, que é psicólogo e sexólogo. Você tem o consultório em São Pedro da Aldeia, a clínica sua em São Pedro da Aldeia, né? Isso. É clínica? Eu faço a clínica em São Pedro da Aldeia. Qual é o endereço? Consultório. Não, eu atendo pelo telefone. Por hora marcada. Aí qualquer pessoa que esteja interessada, o meu telefone é código 22, né? 9971-3563. 9971-3563. Agora, você, a partir daí, já guardou? 9971-3563. 9971-3563. Você escreve aí que agora nós vamos começar a saber muitas coisas, aquilo que você gostaria de saber, eu vou perguntar para eles. Não vou ter vergonha, isso aqui é um diálogo e eu tenho certeza que para você vai ser muito interessante. Doutor Rui Pinheiro, o que trata, o que a terapia trata? A terapia sexual, né? A terapia sexual, ela trata justamente das disfunções sexuais. As disfunções sexuais são questões que homens e mulheres trazem consigo e que torna a sua vida sexual um pouco conturbada. Quer dizer, que a disfunção é algo que não está funcionando bem. Então, a disfunção sexual é que a terapia sexual trata delas, para amenizar essas questões. O que trata a terapia sexual é o mesmo do que você quer dizer. Se você tem um problema, deve procurar o sexólogo e ver com ele esse tratamento. Ele tem um tratamento, geralmente ele leva quanto tempo?
Aí depende da questão, né? Porque vamos supor, a disfunção erétil. Isso aí a gente tem muitas perguntas Isso, aqui. A disfunção erétil, ela pode ser psicológica, tá? Ou ela pode ser... ela pode ser através de um trauma, né? Isso. Um trauma qualquer, com você, inclusive, com a sua esposa. Um trauma, isso. Ela pode ser um trauma psicológico ou ela pode ser fisiológica. Fisiológica é tratado por um médico. Sim. Então o urologista vai tratar. Por exemplo, uma questão da falta de ereção fisiológica. A pessoa, quando tem uma diabetes mellitus, que a diabetes, o que faz? Ela forma os pequenos cristais no sangue. E esses pequenos cristais, eles vão entupindo as artérias fininhas. A uretra? Porque a ereção, ela é provocada por quê? Sangue. Uma excitação que há um comando da mente que manda que o sangue circule pela área pélvica, pelo pênis. À medida que a pessoa tem cristais, essas artérias fininhas, esses capilares, eles vão entupindo, o que prejudica a circulação do sangue nas pontas dos dedos, etc., e também no pênis. Então, à medida que há a dificuldade da circulação do sangue, existe aí, então, a disfunção erétil, não existe a ereção. Mas isso é uma questão fisiológica. Agora, existem outras questões psicológicas, de algum trauma, algum episódio que uma vez a pessoa falhou e ela traz aquele trauma, aquela preocupação que será que na próxima eu vou funcionar? Isso lhe traz uma ansiedade que pode provocar outros episódios de disfunção erétil, de não haver a ereção. E tudo isso tem tratamento? É tratamento, justo, porque isso é um trauma psicológico que na sexualidade, na sexologia, através da psicologia, a gente trata de amenizar essa ansiedade. Isso é a mesma coisa que a disfunção sexual, que trata esse assunto que você acabou de falar? Vamos falar das disfunções sexuais que acarreta no homem, né? Porque existem as disfunções sexuais no homem e também na mulher. Existe no homem Vamos e dar na uma mulher. Separada? Vamos conversar primeiro sobre o homem? Vamos separar. O homem, as principais disfunções que tem é a disfunção erétil, que é a falta de ereção. É a ejaculação precoce, que podemos dizer acomete a 1/4 dos homens. Em cada 4 homens, um tem episódios sistemáticos de ejaculação precoce. Eu acho que a gente pode chegar e dizer, não sei, você que é sexólogo, quem nunca teve uma disfunção? Eu acho que todo homem já deve ter tido, né, uma disfunção, pelo menos uma na vida. Perfeito. Essa disfunção que a gente fala para você em casa é que você falhou, né? A falha. Deixa eu terminar. Quer dizer, no homem são três grandes coisas que têm uma incidência, que é a disfunção erétil, que é a ejaculação precoce e é a incapacidade de ejaculação, que não é muito incômodo para o homem, porque não há muita queixa, porque ela é satisfatória ao homem. A gente depois fala disso. Mas, por exemplo, a ejaculação precoce, existem pesquisas que dão números de 27% a 30%, quer dizer, entre 25% a 30%, quer dizer, um em cada 4 homens tem episódios, às vezes sistemáticos, de ejaculação precoce. O que é a ejaculação precoce? Que incomoda muito o homem e que destrói muito a relação entre o casal. Porque o homem tem a ejaculação, perde a excitação e a parceira fica sem se satisfazer sexualmente. Então é uma coisa que incomoda muito, imobiliza muito. A ejaculação precoce,
é que o homem tem o descontrole sobre a sua ejaculação. Ele não consegue perceber o momento que ele vai ejacular e muitas vezes ele ejacula até Com antes, muita rapidez, com muito rápido demais? muito rápido, muitas vezes até antes da penetração. E existe caso de homens que, ao ver a sua parceira se despir, ele já ejacula. Tal é a sua excitação, tal o seu descontrole que... É a ansiedade também? Um pouco de ansiedade? Justamente a ansiedade e a excitação em demasia, né? E também uma falta de uma formação da expectativa da relação sexual. Agora, é uma das funções que são também mais fácil de ser corrigida, porque em consultório a gente trabalha com exercícios terapêuticos, né, que a pessoa ou o próprio casal pratica, que vai então o homem passando a ter o seu controle da ejaculação. Porque duas coisas principais que mobilizam a pessoa para ejacular é que o homem tem a formação errada de achar que o homem tem que ficar ereto, penetrar e gozar. Né? Vulgarmente, a pessoa diz, não, o homem tem que ficar ereto, penetrar e gozar. E a parceira? É verdade. A parceira tem que satisfazer. A parceira, normalmente a parceira é mais lenta. A mulher, pela sua própria formação de se guardar, de toda aquela questão da criação, da educação, ela é mais lenta, porque a mulher, para ter relação com o homem, ela é mais inibida, é uma né? entrega. É verdade. E essa entrega, muitas vezes, ela tem que ser trabalhada. Né? Então, para isso é que na relação sexual, o importante são as preliminares. É a troca de carício, a troca de beijos, etc. E até mesmo o sexo oral, que vai dando à mulher uma excitação e ela vai se liberando, e ela vai se preparando para o ato sexual. Então, agora, existe um homem que acha que ficou ereto, tem que penetrar, sem estar preocupado com a sua parceira. E isso é uma coisa que é um desgaste muito grande na relação marital, etc., e que provoca muitas vezes a desagregação do próprio casal. Agora, o tratamento ele tem que ser a dois? Os dois, o casal tem que se tratar? Porque na sexologia, nós consideramos assim que não existe a pessoa disfuncional. A disfunção é na relação. E a relação é uma coisa a dois. Então, tendo esta participação da parceira, a mesma coisa, a mulher, quando tem uma disfunção, o parceiro tem que estar presente, porque os dois trabalhando muito, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, na ejaculação precoce, o trabalho, parte desse trabalho é o homem fazer um trabalho de masturbação para ele começar a perceber os sinais do seu organismo de quando ele vai ejacular. Uhum. Porque quando o homem percebe o seu momento de ejacular, ele pode evitar aquele momento, ele pode prolongar. Entende? Então, quando ele está prolongando, ele está controlando a sua ejaculação. E satisfazendo a sua parceira. Prolongando a relação e está satisfazendo a sua parceira. Então, essa questão do casal participante na terapia é mais importante, é um facilitador para o sucesso. E também existe a incapacidade de ejaculação? Incapacidade de ejaculação. Nós, em consultório, não temos muita queixa disso, porque o homem que tem a incapacidade de ejacular, ele prolonga a sua relação, o que satisfaz plenamente a sua parceira. Só que existe casos, por exemplo, de homens que têm relações, satisfaz a sua parceira, não consegue ejacular e depois da relação ele se masturba para ter a ejaculação. Ele não consegue ter a ejaculação com a penetração. Isso não é tão grave porque
é uma coisa que é ao contrário da ejaculação precoce. Ele não ejacula. Então, o que satisfaz plenamente a sua parceira, não havendo a crítica da sua parceira, a reclamação da sua parceira, ela então ela se satisfaz, não o incomoda com as suas queixas e a coisa vai fluindo com uma certa facilidade. E você, que é mulher, que estava esperando, nós falamos através do homem, que existe um interesse muito grande da mulher nesse conhecimento. Eu peço desculpa a você, mas é uma aula que a gente está tendo aqui. Agora nós vamos falar dos problemas que pode gerar, inclusive com a mulher, que também existe problemas com ela, como é e o que é a anorgasmia. Anorgasmia. Na mulher, 3 grandes disfunções também se apresentam, que é a anorgasmia, que é a falta de orgasmo. A mulher não consegue ter o orgasmo com a penetração. Muitas das mulheres até fingem ter o orgasmo para agradar ao seu parceiro, mas ela não tem orgasmo e muitas até não sabem nem o que é isso. E afeta a gravidez? Não. Não, né? Não. Por causa do óvulo, eles se encontram. A gravidez... É outro caso separado. É outro caso. Para que haja a gravidez, o homem tem que ejacular. Certo. Ele ejaculou, o esperma percorre todo aquele caminho, né, e vai procurar o óvulo. Então, quando a mulher está no período fértil, ou está perto do período fértil, porque o espermatozoide ele consegue sobreviver ainda por 2 ou 3 dias dentro daquele meio. Se a mulher teve uma relação hoje e ela ovulou amanhã, tá? Ela ovula, aquele óvulo fica receptivo para o espermatozoide, aí há a fecundação, que então há a gravidez. Aí quando aquele óvulo ele não é concebido, ele não é penetrado pelo espermatozoide, ele depois de certo tempo morre. E aí há a menstruação, que é a descamação do útero, e que joga para fora todo aquele material que perdeu a vida. Dando sequência na anorgasmia que a gente estava falando. É um pouco confuso, mas... Nós chegamos... Então, a anorgasmia, quer dizer, a mulher não consegue ter o orgasmo por questões sociais mesmo, da criação, porque muitas vezes ela foi criada com a educação de que sexo é feio, sexo é pecado. Então, todas essas questões, e às vezes, muitas vezes, da falta do próprio trato, da percepção do companheiro, né, que não a excita em demasia para que ela fique receptiva, ela se entregue perfeitamente à relação. Então, ela não consegue ter o orgasmo. Muitas vezes tem a mulher que se empenha demais em querer ter o orgasmo e ela não está trabalhando para que ela tenha aquele prazer. Que através do prazer, da excitação, é que ela vai chegar àquele momento, né, que é o orgasmo, que é aquele momento maior na relação sexual. Ela não consegue chegar a esse instante porque naquela procura desenfreada daquele prazer, ela está preocupada com outras questões. Né? De dar prazer, de demonstrar ao parceiro que está tendo prazer, mas na verdade ela está mascarando aquilo tudo e não consegue ter o prazer até em função disso. Uhum. E a anorgasmia e também tem o vaginismo, né? Vaginismo. O vaginismo é uma coisa que incomoda muito a mulher, né? Porque é uma contração involuntária. Ela tem uma contração involuntária tanto na sua vagina que não consegue haver a penetração. Né? Essa contração involuntária, o que é? Através de algum trauma mesmo.
alguma jovem que foi... Tem alguma coisa a ver com ímã complacente, essas coisas? Não, né? Seduzida. Não. É alguma mulher que sofreu algum atentado, de estupro, etc. Sei. Então, ela se contrai. É como você imaginar. Você vai tomar uma injeção no seu braço. Aí o enfermeiro está lá com aquela agulha, né? Aí você retesa o músculo. Aí diz, não, deixa o músculo do braço, cadê que você consegue? Não consegue. É uma contração involuntária, É verdade. que é a contração que a mulher tem. Por mais que ela queira se distender, se relaxar, ela não consegue, porque aquele trauma que não está resolvido faz com que haja uma concentração muito grande na sua musculatura, uma tensão muito grande que não consegue haver a penetração. E todos esses casos, tanto no homem como na mulher, é mais aconselhável procurar um sexólogo do que um médico, ou os dois em conjunto? Porque todas essas questões, né, a ejaculação precoce principalmente, né, a anorgasmia, a mulher não consegue ter o orgasmo por questões psicológicas. Então tem que ser procurado. Então, a única questão que o homem deve procurar é quando a sua falta de ereção é uma questão fisiológica. Existe também função sexual generalizada, que é a chamada frigidez. Isso, a frigidez. Nós, no meio técnico, nós não chamamos isso de frigidez, porque é um pouco pejorativo. Então, é a disfunção sexual generalizada, que é aquela mulher que não tem estímulo sexual. Ela não se excita sexualmente. Então, muitas vezes, a parceira, ela aceita até a troca de carícias com o parceiro, etc., mas na iminência de uma penetração, ela se afasta, ela articula tudo, que está com sono, que está com dor de cabeça. Pode ter sido trauma, isso? Sempre é uma questão traumática. Sempre é uma questão traumática, a questão psicológica, sempre existe um trauma. Não vamos dizer aquele jargão que as pessoas dizem, que psicólogo diz que tudo é um trauma na infância. Não é isso. É um trauma através do longo da vida. Porque pode ser até recente, né? Uma mulher que teve um episódio recente de um atentado ao seu pudor, ela vai se retrair, ela pode não ter orgasmo em uma relação, ela pode contrair um vaginismo, uma contração de tal forma que até o seu parceiro não consiga a penetração, ela pode ter essas questões todas traumáticas. Então, todas as questões psicológicas, elas são traumáticas. E, por isso, tem que ser tratado como um psicólogo, um sexólogo, né, que vai, então, amenizar aquele trauma para que, então, essa questão sexual ela seja mais aceita através do tempo. E essa... Somente a ejaculação precoce, né, que é uma excitação em demasia, é que então a gente trata para que a pessoa controle a sua excitação. E tudo isso, tem como prevenir? É uma coisa muito que a gente não pode dizer, existe método para evitar a ejaculação precoce. Porque a ejaculação precoce, por exemplo, ela pode ser um episódio, ela pode ser ocasional. Por exemplo, o homem pode ser um ejaculador precoce com uma amante e ser perfeitamente com a esposa. Ou o contrário. Tá? Ou o contrário. Né? Muitas vezes o homem com a sua esposa, ele tem uma relação sexual perfeita.
muitas vezes numa aventura, num caso, ele vê uma mulher e se excita tanto com ela que ele pode ter um episódio de ejaculação precoce. Agora, se ele se preocupar com aquilo e ficar com uma ansiedade grande, pode ocasionar que, e será que eu na próxima vou conseguir ou eu vou ejacular antes? Aquela excitação, aquela ansiedade pode provocar, que isso é questão psicológica que depende de cada um, depende de cada cabeça, depende de cada indivíduo. E me diz uma coisa, existe, eu não sei dizer o nome, mas me falaram, doutor Rui, nós estamos falando do doutor Rui Pinheiro, que é psicólogo, sociólogo. Existe mesmo uma doença, não sei se é fobia sexual, não sei o nome. Existe isso tanto no homem como na mulher? A pessoa que não pode ficar sem sexo, a pessoa que a qualquer momento tem que estar fazendo sexo? Não é fobia, né? Quer dizer, a fobia é o medo, né? Mas existe... É bom que a gente já fala sobre ele também. Existe pessoas que têm a sua sexualidade exacerbada, né? Então, tem pessoas que se satisfaz tendo sexo uma vez por semana, 2 vezes por semana, e tem pessoas que é necessário, ela precisa, ela tem a excitação de tal forma que ela tem que ter sexo quase que diariamente. E isso aí depende de cada um. Aí não chega a ser uma doença. Isso é o ritmo de cada um, né? Porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu modo de ser, né? Então não há nenhuma questão assim de que a gente pode, não, isso é uma doença, é uma crise, não. Isso é questão de cada um. Tem pessoas que satisfazem perfeitamente sexo uma vez por semana. O jovem, naturalmente, a assiduidade, quer dizer, às vezes por semana, até por dia, várias vezes. É mais acentuado do que uma pessoa de uma idade mais avançada. Mas a gente também não pode dizer que a pessoa com a idade avançada vai fazer sexo uma vez a cada não sei quanto tempo, não, porque existem pessoas de idade avançada que têm a sua sexualidade bem resolvida e que têm uma assiduidade, uma constância, uma periodicidade da relação sexual mais acentuada. Mas também todos esses problemas que a gente está falando aqui, tanto no homem como na mulher, ele também pode acontecer, não importa a idade, pode ser no jovem, no homem já formado, no velho, no ancião. Não tem idade para que essas consequências aconteçam, né? Ah, sim, não, a idade não, porque você tem coisas que são mais acentuadas, né? Vamos supor, vamos dizer, a ejaculação precoce é muito comum no jovem. Por quê? É a questão de um aprendizado, que ele está na casa da namorada, enquanto a mãe vai na padaria comprar o pão, ele dá uma zenha rápida. É verdade. Né? Ele vai namorar no muro escuro, ele dá uma zenha rápida, porque pode chegar alguém, ou pode chegar a polícia, etc. Então, é um aprendizado de ejacular rápido. E aí passa a ser a questão dele. Ele aprendeu daquela forma. Se auto-acostuma com aquilo, né? Isso é perfeitamente natural, entende? E até mesmo o jovem, por exemplo, ele tem a excitação muito maior, né? Muitas vezes, coisas que muitos pais não sabem, né? Que nós chamamos de poluição noturna. O que é? O jovem com 15, 16 anos, ele tem uma excitação. Como ele não tem uma relação sexual sistemática, né? Ele, às vezes, se masturba uma vez ou outra, uns se masturbam, outros não. Então, ele vai acumulando uma quantidade tal de espermatozoide, porque nós vamos fabricando espermatozoide a cada dia. O espermatozoide que está começando a se formar hoje, ele vai estar maduro daqui a 70 dias, a 2 meses. Daqui a 2 meses ele vai ser expelido. Então, a cada dia ele está formando. Então, vai criando
uma... É por isso que tem uma pressão, a pressão que dá é por causa desse período, não, né? Não. Aí é outra coisa. Aí ele vai acumulando uma quantidade de espermatozoide que uma certa noite ele tem um sonho erótico, ejacula no seu pijama, molha o lençol, ele fica com vergonha da mãe, a mãe briga com ele, porque não sabe o que é, e é uma coisa perfeitamente normal. O jovem que se masturba sistematicamente não tem os episódios de poluição noturna, que é ejacular com um sonho erótico. E nós adultos mesmo, em vez de quando temos, quando a gente não tem uma relação muito constante, você vai acumulando tal que tem um sonho erótico e ejacula, dormindo. É verdade. E isso é muito mais comum no jovem. Então, o jovem tem mais essa característica, né? Tem a poluição noturna, que muitos condenam, etc., mas é por falta mesmo de conhecimento, né? O jovem fica muito incomodado, a mãe briga, o pai briga, porque ele ejaculou à noite, é uma coisa que não se pode controlar, ele teve um sonho erótico, ele ejacula, e às vezes ele nem acorda, ele nem percebe, acorda de manhã com a roupa toda. Às vezes já está até seca. Às vezes já está até seca. Então, tem essas questões. E a ejaculação precoce é muito comum no jovem, até pelo próprio aprendizado mesmo, como eu falei agora. Ele aprende a dar uma rapidinha e na rapidinha ele vai dando sequência, vai desenvolvendo esse procedimento. A sistemática, né? Começa a ser sistemática. Sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. A vida ensina pra gente muita coisa, né, Rui? Que nessa atividade, dessa vida nossa, esses anos de vida nossa, a gente aprende com as atividades e até mesmo por diversas, principalmente quando em solteiro, com as trocas de parceiro, a gente aprende muita coisa, né? É proibido, a gente não deveria nem tocar nesse assunto, mas que a gente aprende. A cada parceiro é uma lição diferente, não é? E que existe. Existe. Em vez de quando eu me recordo de fatos, que existem terapias que são muito marcantes. E eu me lembro que quando eu fazia a faculdade, na Gama Filho, e nós fazíamos estágios práticos no Moncorvo Filho, no Hospital Moncorvo Filho, que tinha lá uma pasta de casos, assim, que a pessoa que se inscrevia, e nós escolhíamos os casos mais complicados, né, que era um aprendizado. E eu me lembro de uma moça que ela tinha queixa que ela tinha anorgasmia, que ela não conseguia ter orgasmo. E no tratamento, conversa, em uma sessão, na sessão seguinte, etc., foi desvendando uma coisa em que ela contava que o marido dela era muito bronco, era caladão. E aí ela fazia sexo oral nele, ele ficava ereto, penetrava e gozava. Aí eu disse, você pode trazer o seu marido aqui? Aí na próxima eles vieram os dois juntos, então eu praticamente ensinei a ele a ter a relação. Que a queixa dela é que ela não se excitava. Ela excitava ele penetrava e gozava, e ela não. Então, que essa troca de carinho e de sexo oral e de troca de beijos, etc., que fosse nela para ele e nele para ela. É verdade. Que ele a excitasse de tal forma que ela tivesse prazer. Porque ela estava dando prazer a ele e ele a ela não. Aí nós conversamos com muita dificuldade, o cara era realmente muito fechado, e quando foi na terapia seguinte, ele veio com um sorriso daqui até aqui, que ele tinha feito carinhos nelas, excitado, a ponto tal de ela estar excitada, ela solicitou que ele penetrasse e resolveram o problema. Estava curado uma questão que, a princípio, ela achava que era dela, mas era dele. Então, essas questões, a relação é muito importante, porque
são Até dois, mesmo diálogo, né? são Até dois mesmo diálogo. parceiros. Conversar o que você Pleno gosta, o que não diálogo, gosta. porque muitas vezes um parceiro gosta de uma coisa e fica com vergonha de pedir o outro. Exatamente. Pelo menos sinalizar, né? Pegar a mão do parceiro e colocar em um local que te excita, que você gosta, e vice-versa. O parceiro solicitar que a parceira faça também alguma coisa, que muitas vezes os casais se relacionam, mas não se conhecem. É verdade, é verdade. Ninguém sabe o local em que o outro sente prazer. Eu quero agradecer a tua audiência e dizer para você, pedir desculpa da gente ter usado a nossa linguagem técnica, mas algumas que são obrigatoriamente nós tivemos que falar aqui, mas eu quero, Rui, de coração, doutor Rui Pinheiro, em nome da Jovem TV, quero te agradecer, pois acabamos de deixar no ar um belo legado social para a nossa sociedade. Eu quero te agradecer de coração e deixar as nossas câmeras aí para você. Eu também e deixar, inclusive, mais uma vez seu telefone, porque agora, no final, eu tenho certeza que muita gente, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Se a gente tem qualquer tipo de problema, devemos procurar para enriquecer cada vez mais o nosso conhecer e a nossa vida, né? E continuar tendo prazeres da vida. E muitos carregam uma cruz pesada que poderia ser descartada, porque a sexualidade mal resolvida traz muita infelicidade. As pessoas não são felizes porque não têm a sua sexualidade resolvida